Bom, a partir desse momento está gravando. Eu sou o Saulo, João Henrique. Nós estamos aqui para apresentar aí o trabalho de conclusão de curso. Faça as honras, Henrique. Saudações a vocês da banca. Nós viemos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso, que irá falar sobre situações e problemas envolvendo as frações, a relação direta com a falta de capacidade de leitura. Próximo slide, Saulo. Para sim. Introdução, nós iremos falar frações como pilar fundamental para o aprendizado das demais competências matemáticas, os problemas, como são importantes e a sua importância para medir o raciocínio lógico dos alunos, que tem muita deficiência em poder entender e compreender o que é escrito no problema. As relações do aprendizado com a neurociência, as deficiências nos métodos de alfabetização que colaboram para que haja dificuldades nos alunos quando confrontados com problemas matemáticos. O raciocínio lógico dos alunos em compreender o problema, entender o que está escrito e passar aquilo para o papel e poder resolver o problema. E o processo pelo qual o cérebro aprende. As hipóteses, até que ponto a falta de competência leitora dos alunos interfere na resolução de problemas matemáticos envolvendo frações. Os alunos conhecem as principais ideias abordadas em frações. Há uma dúvida, porque os alunos hoje em dia encontram muita dificuldade, como foi dito, em interpretar o que está escrito e poder resolver o problema baseando no raciocínio lógico-matemático. E como o próximo tópico fala, a interpretação de texto é um verdadeiro tabu. A verdade é que eles não conseguem compreender o que está escrito no problema. A metodologia aplicada, ela será de caráter experimental, interação com determinado grupo de alunos do sexto ano do ensino fundamental, que irá envolver questionário envolvendo frações a respeito das suas atividades serão avaliadas em uma pesquisa rápida. Após a conclusão da atividade, foi feita uma questão com os alunos, uma atividade, e após essa atividade será apresentado o que foi o resultado obtido. Bom, agora eu quero falar um pouquinho sobre resultados de discussões, né? Como o próprio Henrique já falou, aí nós aplicamos essa pesquisa para uma sala de sexto ano, do Fundamental, do Colégio Particular aqui em São Paulo. Foram 7 alunos que participaram da atividade, tá? A turma tinha tido conteúdo recentemente, né? E aí resolveu algumas questões envolvendo vários aspectos de frações e respondeu uma pesquisa em seguida, tá? Primeira questão está na tela, questão da Laura, né? Uma questão que envolve porcentagem e fração e percentual, né? Onde a gente perguntava, após dar todos esses dados aqui, qual das duas gastou mais e quem ficou com a quantia maior. O que nós identificamos, né? Que aí os alunos, eles dizem aí, né, em torno de 43% reconheceram uma fração como uma proporção e 57% afirmaram não saber, né? Outra coisa também, ó, a gente perguntou para os alunos se eles conhecem uma fração como porcentagem. Vocês podem ver aí que a maioria foi unânime em dizer que conhece, né? Acontece que esses dados aí não foram proporcionais às performances dos alunos, né? Então, a gente teve aí 29% de acerto, né? 2 em 7 alunos, né? Isso prova que é o primeiro indício que eles não entendem aquilo que eles leem, né? E aí até estou citando aqui o professor Stanislas Dehaene, dizendo, né, que você não pode prestar um serviço para a criança com prazeres da leitura sem antes lhe dar as chaves, né? Então, se o cara não sabe ler direito, ele evidentemente interpreta mal, né? Basicamente é isso, né? Então, até tem um texto aqui do Conchens e Guerra, que são pessoal da área de saúde, né? Falando que, bom, os nossos comportamentos, na maioria, são aprendidos, né?
E o cérebro também, ele tem o seu ferramental básico, mas a maioria das competências que a gente aprende no cérebro, a gente aprende, não são ensinadas, né? Então, basicamente, se o cara não domina os signos da leitura e da matemática, o glossário matemático, isso vai reverberar numa má performance, né? Aqui mais uma questão envolvendo frações e mensurando proporcionalidade, né? É uma questão aí das melancias, né? E da feira. E, novamente, né? O aluno precisava aí, ó, realizar uma fração em termos proporcionais, né? Primeiro, ele tinha que verificar quanto era um terço de meio, para então chegar ao resultado aí de 60 melancias vendidas, né? E o que que aconteceu? A maioria deles fez errado, né? Tivemos também um rendimento muito baixo nessa questão, né? Então, aí vale afirmar, ó, que uma criança que não reconhece os signos da leitura não vai conseguir resolver os problemas, né? Que tenha muitas laudas aí para interpretação, né? Então, aqui, ó, quando a gente abordou na pesquisa para os alunos as dificuldades em resolver problemas matemáticos, ó, a maioria, ó, 57% colocou como razoável, né? E só 29% colocou como difícil. Então, é um dado que não está concernente com os resultados, né? Porque quando eles vão para a questão, a maioria deles erra, né? Isso tem a ver, como já citado anteriormente, com a falta de capacidade leitora. Eles leem e não entendem o que leem, né? Basicamente, né? O Lee, que é outro pesquisador, ele constatou que o funcionamento do cérebro na resolução do problema algébrico, ele funciona de formas distintas, né? Quando você dá um esquema para o cara, ele resolve melhor. Mas quando você aborda através de uma equação, o que que acontece? O cara, ele tem mais dificuldade para resolver, mas quando ele consegue resolver, ele fica mais inteligente porque exige mais do cérebro resolver por equação, né? Então, o que está acontecendo com a matemática, em suma, né? Nós estamos facilitando demais os processos e estamos nivelando os alunos por baixo, né? Então, você acaba nivelando um aluno pelo baixo rendimento e não pelo alto rendimento, né? Outra questão, ó, envolvendo frações e proporção, e aqui também o resultado ainda pior, né? 1 em 7 acertaram a questão, 14%, né? Muito ruim, né? Quando a gente fala para eles, ó, qual é a maior dificuldade dos assuntos relativos à matemática? Então, o cálculo, interpretar e montar, ó, o problema ficam quase empatados, né? E aí a gente percebe que o problema não é só de raciocínio lógico, o problema é que o aluno não sabe ler. Simples assim, né? O aluno tem dificuldade, foi mal alfabetizado, né? E aí, olha só, sem resposta, pô, 45%, mesmo sabendo que valia a nota responder a pesquisa, não respondeu essa parte da pesquisa, né? Então, será que eles estão entendendo o que eles estão lendo ou não conseguem entender, né? Basicamente é isso. Então, bom, outro dado importante aqui mesmo, sabendo que eu acabei de falar, né? Que valia a nota, 45% não responderam a questão, né? Basicamente isso. Com relação à interpretação matemática, todo mundo é unânime em dizer mais ou menos, né? Que é uma forma, no nosso entendimento, por tudo que foi apurado, o aluno tem vergonha de dizer que não sabe, né? Porque se as performances são ruins e se ele diz que entende mais ou menos, quer dizer, ele deu uma resposta política, na verdade, né? Basicamente isso. Vamos lá, seguindo, peraí que tem uma travadinha. Bom, aí nós temos vários autores falando sobre isso, né? Benedetti faz toda uma releitura da parte neurológica, da parte de neurociências, né? Uma professora de português, mas que estudou esse assunto a fundo. Ela diz que a alfabetização está equivocada, ela parte do todo para o significante, né? E que as crianças não, elas acabam sendo promovidas a leitoras sem conhecer o mínimo, né? Que é um artigo, que é um pronome, que é uma preposição. E aí fica realmente muito complicado, né? Outros autores são também, ó, o Driscoll, o Kyren, Lamon, Wu, também dizem o seguinte, ó, a maior parte do pensamento algébrico está ligado a conceitos que envolvem números racionais, né? Ou seja, se o cara entende bem fração, já é meio caminho andado para ele ser um mau aluno de matemática, né? Ou um péssimo estudante, né? Basicamente isso. Mais uma vez, a questão 4 está falando sobre o valor de um automóvel, né? E aí perde um percentual
E, novamente, o resultado muito ruim, né? 2 em 7 também acertaram a questão, né? A gente fez uma pesquisinha também, ó, Uhum. pedindo para eles pontuarem as dificuldades que eles encontram nas frações, ó. Então, tinha o ponto 1, não consegue entender aquilo que lhes é pedido. Possuem dificuldade no raciocínio lógico ou não sabem o que significam os termos relativos ao estudo de frações, ó. 57% apontaram não entender o que é pedido e possuir dificuldade no raciocínio lógico. Mais uma vez, não sabe ler e não sabe raciocinar, né? Mais uma vez aparecendo isso aí, ó. Que também é outra questão, tá? Envolvendo proporção e frações, né? E aqui, o que a gente tem, ó? A questão 5 exige que o aluno saiba identificar a proporção de uma fração relativa a um dado, né? E aqui 29% dos alunos obtiveram êxito no resultado, sempre abaixo de 40%, né? Muito pouco, realmente muito pouco. Questão 6 também teve um resultado ruim, tá? E a 7 e diz aqui, né, ó, a gente fez uma pesquisa perguntando aos alunos quantos problemas de frações aparecem trazendo outros conteúdos, que foi o caso da 6, né, que ela abordava um pouco de aresta, face, vértice e combinava com fração, e a gente queria saber se é mais fácil, mais complexo ou mais interessante, né? Você vê que a maioria também, ó, não respondeu, quer dizer, mesmo sabendo que vale a nota, eles estão sabendo que eles estão lendo, né, de verdade. Aí a outra parte substancial, ó, falou que são mais fáceis de serem resolvidos, né? E aí o resto ficou tudo meio que no equilíbrio, né? Mas esse mais fácil não diz muito sobre a verdade, né? Porque quando o aluno vai resolver, ele não resolve, né? Resolve. E aí você tem outros autores aqui, ó, Poncenza, Benedetti, Derraene, Piazzi, Kendall, que foi o pai da neurociência, né? Todos são unânimes em falar, ó, que para você aprender algo, você tem que aprender de um estudo prévio. Então, se o ensino é dado do todo para as partes, o cara não vai aprender nada. Ele tem que aprender as partes para depois aprender o todo, né? Basicamente é isso. Então, não adianta nada contextualizar com outra matéria se o cara não tem esse conhecimento prévio, é uma coisa inútil, fica tipo florear o pavão, né? Basicamente isso. Bom, e a gente concluiu então o quê, ó? Esse trabalho tinha a queria dimensionar aí até que ponto a falta de competência leitora atrapalhava o cara em resolver as situações problemas, né? Então, ao longo dessa pesquisa, nós entendemos o quê? Que os alunos não conseguem compreender as ideias de fração, né? Quando aparece principalmente em porcentagem e em proporção de algo, né? Olha aí, ó. Você falar em divisão, todos eles dizem reconhecer, né? Porque divisão não é uma coisa que existe grande interpretação, né? Mas quando você fala de porcentagem, proporção, que o cara já tem que interpretar, falta a ele a capacidade também leitora de poder fazer isso. E aí ele vai mal, né? Reconhece fração como parte de um todo? Ó, quase 60% diz que não, né? Maioria. E aí o diagnóstico é o seguinte: a abordagem clássica inicial de fração consiste em explicar que ela é parte de um todo, né? E aí a gente entendeu que os alunos não conseguem fazer essa acepção, tá? E aí eu trago outros autores aqui falando também, né? Que nesse experimento os alunos não conseguem interpretar frações quando essas aparecem em problemas matemáticos, né? E como esses mesmos alunos poderão adquirir conhecimentos mais avançados do ponto de vista algébrico, né? Não adquire. E aí os alunos estão sendo promovidos sem saber matemática. E a gente vê os dados do PISA para comprovar isso, ó. Então, o que que a gente constatou? Que tem que melhorar o glossário matemático, menos contextualização, mais teoria, tá? Tem que melhorar a questão também, começar a trabalhar com a neurociência, entender melhor como o cérebro aprende, tá? Todos os livros didáticos, a maior parte deles não considera fatores de aprendizagem no cérebro, como que acontece isso, tá? E o aluno tem que ser alfabetizado corretamente, né? Fonético silábico, senão vai continuar acontecendo o que está acontecendo aí. Henrique, quiser dar as últimas considerações aí para a gente encerrar? Então, só complementando o que o próprio Saulo fala, quando eles não sabem interpretar o que está escrito no problema. Esse
é o X da história, né? Eles pegam, por exemplo, situações simples, como, por exemplo, eles não entendem o que é o todo e essa fração, essa pequena parte do todo. Se você fala, dá um exemplo, um caso hipotético, por exemplo, uma pizza, você corta em 4 partes, 3 partes, aí você ele começa a entender, mas se você complica um pouquinho mais, pronto, ele trava. É isso Ele aí, pessoal. trava e não vai. Então, o aluno, basicamente, ele só consegue aprender a matemática mecanizada. Ele não consegue raciocinar em cima de nada, porque ele não tem competência lógica, ele não consegue pensar através do raciocínio lógico, porque E, ele não tem glossário matemático e não sabe ler direito. É e, essa a questão. e, Basicamente infelizmente, é isso no isso. dia a dia vai fazer com que esse aluno futuramente irá sofrer, porque quando ele for receber um salário dele e falar, ó, você teve um aumento de tanto, ele vai ficar pensando, pensando, ele nem sabe quanto ele tem de direito para receber, ou quanto ele teve de desconto. É isso aí, pessoal. Então, nosso Isso trabalho aí. foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí. Boa noite a todos. Nos vemos na próxima. Um abraço. Obrigado.